Gente, vamos começar o nosso estudo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer muito mesmo, vocês estejam aqui assistindo e participando, mas eu não quero que vocês só participem, eu quero que vocês, eu não quero que vocês só assistam, eu quero que vocês participem, tá bom? Eu quero que vocês participem ativamente. Nosso propósito aqui é ter uma conversa sobre Jesus, o Cristo, né? Não é um monólogo, não estou aqui para fazer um discurso, estou aqui para conversar com vocês. Eu quero que vocês participem, deixando seus comentários, perguntas, seus sentimentos, principalmente, sobre o Salvador Jesus Cristo. O professor é o Espírito Santo é o nosso professor, sempre. Tudo que eu falar hoje aqui não é nada além do que as Escrituras já nos colocaram, do que os profetas já nos ensinaram. A diferença, o real ensino vem do Espírito Santo. Então prestem atenção no que o Espírito Santo ensina a vocês, com sua voz mansa e delicada, como está nas Escrituras. O que ele ensina a vocês nesse período, nesse momento, durante o tempo que estivermos aqui conversando. Isso é que é o importante, isso é o mais importante, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso e compartilhem aqui conosco sentimentos, comentários, perguntas, de tudo que virmos aqui, tá bom? Nosso propósito é estudar sobre Jesus, o Cristo, né? E vocês vão me ver olhando às vezes aqui para o lado, porque eu tenho minhas anotações aqui do lado, tá? Para me conduzir aqui junto com vocês, e vou olhando também aqui as mensagens de vocês. Todos nós já ouvimos falar sobre Jesus Cristo. Eu não vou dizer que não existe, mas com certeza não é um número muito grande de pessoas no mundo que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo. No nosso mundo atual, lógico, se formos olhar para 400, 500, 800 anos atrás, quantos milhões de pessoas não ouviram sequer falar da existência de Jesus Cristo? Com certeza. Pense nas tantas pessoas que viveram em tribos isoladas, nas Américas, na Ásia, pessoas no Oriente, naquela época da grande apostasia, em que sequer ouviram falar sobre Jesus Cristo. Mas hoje em dia, todos nós já ouvimos falar sobre Jesus Cristo. Mas a grande pergunta que a gente pode fazer é: quem é Jesus Cristo? Já pararam para pensar? Para se fazer essa pergunta, quem é Jesus Cristo? Se alguém pudesse falar para vocês, perguntar a vocês, se algum desses que ainda não ouviu falar, pudesse perguntar a vocês: olha, eu nunca ouvi falar sobre esse Jesus. Quem é ele? Quem é Jesus Cristo? Como vocês definiriam Jesus Cristo? Que resposta vocês dariam? Já pararam para pensar nisso? Nós precisamos sempre pensar assim: quem é aquele a quem eu sigo, a quem eu adoro? Nós precisamos conhecer a quem adoramos. Quem é ele? E o nosso propósito aqui dessas conversas, nós vamos ter 15 conversas daqui até novembro. Finalzinho de novembro, nós vamos ter até lá 15 semanas, 15 conversas aqui sobre aspectos de Jesus Cristo, da sua missão divina. Vamos falar sobre a vida dele em detalhes, vamos falar da sua missão divina em detalhes. E eu espero continuar aqui no próximo semestre com mais 15 conversas, para finalizar um pacote de 30 conversas em que vamos conversar bastante sobre ele. Nós vamos usar para efeito dessas conversas as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor.
também vamos utilizar as palavras dos profetas, vamos utilizar todo o conhecimento que temos a respeito de Jesus Cristo. Nosso propósito é estudar a vida e a missão de Jesus como o Cristo. Existiu Jesus, o homem, ele foi um homem vivendo nessa terra. Sabemos que foi filho de José, filho adotivo de José e filho de Maria, porque era filho do Pai Celestial, né, de Deus. Né? Falam assim, Jesus Cristo é filho do Espírito Santo. Não, se ele fosse filho do Espírito Santo, ninguém podia dizer que ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus, o Pai. Né? Sabemos que o seu pai era um carpinteiro e que ele também foi um carpinteiro, aprendeu o ofício de seu pai. Sabemos que ele tinha 30 anos quando foi batizado por João Batista e que faleceu aos 33 anos, sofrendo a morte na cruz. Cumpriu uma missão por 3 anos ensinando o Evangelho. Tudo isso nós sabemos sobre Jesus. É o homem, é o homem, o Jesus histórico, como se chama, como se fala. Mas nosso propósito aqui, muito além do Jesus histórico, é estudarmos sobre Jesus como o Cristo. A palavra Cristo é o mesmo que Messias e significa o ungido, aquele que foi ungido por Deus. E vamos estudar também sobre isso. Ele foi ungido para quê? Qual é a sua missão, de fato? Nós sabemos que ele nasceu, como eu disse aqui na terra, que ele viveu, ele morreu, ressuscitou e que vai retornar um dia. Mas eu quero começar essa nossa conversa falando de antes disso. Falando de Jesus Cristo ainda na pré-existência. Ainda lá atrás, quando ele estava na existência pré-mortal, junto com todos nós filhos espirituais do Pai Celestial. Vivemos com Deus antes dessa vida. E nós aqui vivemos na terra como filhos dos nossos pais terrenos, e ele também veio e teve essa vida que nós aqui. Mas eu quero conversar sobre esse momento lá atrás, a pré-existência, a sua vida pré-mortal e a nossa vida pré-mortal. Jesus Cristo foi o primogênito dos filhos espirituais do Pai Celestial. Ele foi o primeiro, nenhum veio antes dele, nenhum nasceu, foi gerado como filho espiritual de Deus antes dele. Ele foi também o primeiro a ressuscitar, foi o unigênito na carne. Ninguém mais foi filho de Deus na carne. E ele foi o primeiro a ressuscitar. Então foi o primeiro em tudo. E lá na pré-existência, antes de recebermos um corpo espiritual, nós éramos inteligências. As Escrituras dizem que as inteligências não podem ser feitas, são autoexistentes, sempre existiram. E nós éramos inteligências. Sabe? O que é inteligência? É isso que você é. Sabe? Ser pensante. Isso não é o seu cérebro. O cérebro é uma massa cinzenta ali, que processa tudo isso com os neurônios, mas o neurônio em si não tem a capacidade. Quando o espírito sai do corpo, os neurônios morrem, sua massa cinzenta morre. A essência é a inteligência, aquilo que você é. E o que o Pai Celestial fez? Ele convidou essas inteligências a lhe seguirem e deu a essas inteligências um corpo espiritual. E isso forma o nosso espírito. O espírito é isso, é um corpo espiritual que reveste essa inteligência. E vivemos com ele na pré-existência ali. E Jesus Cristo foi o primeiro. E quando nascemos nessa terra, esse nosso corpo espiritual, junto com a inteligência, ou seja, o espírito, recebe um corpo físico. Então esse corpo físico reveste o nosso espírito. O nosso espírito reveste a nossa inteligência.
O espírito e o corpo juntos formam a alma do homem. É normal a gente falar de alma referindo a espírito, não tem problema nenhum. Mas, em essência, a alma é o conjunto de corpo e espírito. Jesus Cristo existia na pré-existência e ainda como o Deus, ele já era um Deus lá na pré-existência, como o Deus lá na pré-existência, ele participou de todos os eventos da criação da terra. Ele foi o Criador, sob a direção do Pai. Ele foi o Criador. E essa é a primeira coisa que nós temos aqui. Ele foi o Criador. Criou tudo que existe nessa terra. A única coisa que o Salvador Jesus Cristo não criou foi nossos espíritos, que isso aí foi o Pai que criou. Nós somos filhos espirituais do Pai. Foi a única coisa que ele não criou. O restante, tudo ele criou. Inclusive a nossa própria criação. Dos nossos corpos físicos. E vamos ver sobre isso. Eu vou citar algumas escrituras aqui, vocês podem anotar, para que vocês possam estudar depois. Tá bom? Vou repetir aqui o meu convite para que vocês deixem suas perguntas, comentários e seus sentimentos do que nós estamos estudando. Então, Jesus Cristo foi o Deus do Velho Testamento, o grande Jeová. Era ele, era o Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Era Cristo que estava ali com eles. Ele era o grande Jeová, o grande eu sou. Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Noé, o Deus de Adão. Tudo que você vê sendo falado no Velho Testamento é Cristo. Ah, mas tem alguns momentos lá que fala sendo o Pai. Mas é Cristo falando em nome do Pai, porque ele e o Pai são um. De tal modo que sim, ele fala em nome do Pai. E na pré-existência, o que é a pré-existência? É aquilo que eu já disse, é a nossa vida pré-mortal. Nós vivíamos lá, todos nós, com Deus, antes dessa vida em espírito. A pré-existência é chamada também nas Escrituras de primeiro estado. Esse aqui, o estado terreno, é o segundo estado. E tem uma escritura muito interessante, que está no livro de João, capítulo 8, versículo 58, que o Salvador disse assim: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava ali na pré-existência. E todos nós estávamos ali na pré-existência. Todos nós estávamos com ele na pré-existência. Nós não nascemos aqui do nada. Aparece, surge essa pessoa com esse espírito. Nós somos pré-existentes e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, isso é dado com tanto detalhe, gente. Olha só o que diz lá. Gênesis, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 26. Quem tiver as escrituras aí, pode acompanhar, tá? Pode acompanhar. E diz lá: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como é que Deus se parece? Se parece com o homem. Por quê? Porque o homem se parece com Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus tem a estatura de um homem, tem a forma de um homem. Deus não é uma nuvem, Deus não é uma
uma energia, não é um negócio sem forma, sem tamanho, não. Isso é uma definição do nada, uma coisa que não tem tamanho, que não tem forma, não ocupa lugar no espaço, é o nada. Só o nada não tem forma e não tem tamanho. Deus tem forma, a forma do homem. Por quê? Porque ele fez, está escrito que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, se você quer saber qual é a imagem e semelhança de Deus, olhe para uma pessoa. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Mas vejam que coisa importante. Ele usa o plural. Façamos o homem à nossa imagem. Isso está no Gênesis. Então não era só o pai. O Filho também participou. O Espírito Santo também. É a Trindade. Quando fala ali sobre Deus, está se falando sobre Deus como Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agindo na criação. E para que ninguém diga que esse plural é um acidente ali, logo depois que Adão e Eva caíram, provaram do fruto, transgrediram, logo depois da queda, no capítulo 3 do Gênesis, é só virar a página na Bíblia aí, no versículo 22, diz lá: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Um de nós. Então não é só uma pessoa. Deus é um, o Pai, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. São três pessoas e os três são deuses. Tem pessoas que quando escutam essa palavra Deus no plural, deuses, se arrepia. Mas eu vou chamar de quê? Jesus Cristo não é um Deus? O Pai não é um Deus? O Espírito Santo não é um Deus? Eu vou chamar de quê? O apóstolo Paulo chamou de deuses. Lá no capítulo 8, versículos 5 e 6 do livro de 1 Coríntios, da carta dele aos Coríntios, da primeira carta, ele diz assim: porque ainda que haja também alguns que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O apóstolo Paulo está dizendo que há deuses no céu, e ele não falaria isso, ele poderia até falar da terra, se ele estivesse referindo a falsos deuses, mas do céu, nunca. Não existe falsos deuses no céu. Correto? E ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, em propósito. E na pré-existência desse estado pré-mortal, o Salvador Jesus Cristo recebeu a sua pré-ordenação. Ele foi pré-ordenado para ser o Salvador da humanidade. As Escrituras são claras quando dizem que ele é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Como assim ele foi morto antes da fundação do mundo, se ele nem tinha nascido ainda? É porque tudo já foi pré-designado no grande conselho dos céus, em que todos estávamos lá. E já ficou definido que ele viria à terra e seria o Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo. Isso foi definido antes. Ele recebeu uma pré-ordenação. Isso é o que é pré-ordenação. É uma ordenação, é uma designação pré-mortal, feita por Deus a Jesus Cristo e aos seus filhos fiéis para aqui na terra, para cumprirmos missões muito específicas aqui na terra. Essa é a pré-ordenação. O profeta Jeremias falou sobre isso lá no capítulo 1 do seu livro, no versículo 5, nós lemos: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que formasse no ventre, Jeremias já era profeta. Ele já tinha sido dado como profeta
para as nações. Ou seja, Jeremias foi pré-ordenado por Deus a ser um profeta. Ele nasceu para ser um profeta. Compreendem o que é uma pré-ordenação? Jesus Cristo recebeu sua pré-ordenação e todos recebemos alguma pré-ordenação na pré-existência para cumprirmos tarefas específicas na terra, para fazermos algumas coisas específicas na terra. Pode não ser para ser um profeta, mas pode ser para fazer outras coisas. E aí o Senhor é que nos deu essa pré-ordenação. E como é que eu fico sabendo qual é a minha pré-ordenação? Bem, todos os que atendem à palavra de Deus foram pré-ordenados para isso, pelo que vivemos na pré-existência. Gente, a nossa existência não começou aqui. Se nós pensarmos na nossa existência somente a partir do dia em que saímos da maternidade, a nossa visão vai estar muito limitada. Nossa vida começou com Deus lá. Por quanto tempo nós vivemos lá na pré-existência como espíritos? A gente não faz ideia. Pode ter sido por milênios. Não sei. Ninguém sabe. Mas vivíamos lá. E lá fomos ensinados, e lá fomos pré-ordenados a cumprir tarefas aqui. E como tínhamos uma vida lá também demonstramos fidelidade. E pela nossa vida lá, pelas nossas escolhas lá, pela nossa fidelidade lá, recebemos nessa vida o que recebemos. E temos a oportunidade de alcançarmos na vida futura algo muito maior. Nós não nascemos aqui, na família que nascemos, no lugar em que nascemos, tendo as oportunidades que temos, por acaso. Nada acontece por acaso. Não é coincidência, não existe coincidência para Deus. Nada existe por acaso. Nós não estamos aqui de modo aleatório. As nossas escolhas dessa vida não podem ser aleatórias. As Escrituras dizem que lá na pré-existência existiu o Conselho dos Céus, que foi aquele momento em que o Pai apresentou o seu plano e seus filhos escolheram seguir o seu plano. Isso é chamado de o Grande Conselho dos Céus. O profeta Isaías falou sobre isso, sobre esse momento. Porque o Pai apresentou um plano e ele precisava enviar alguém para ser o Salvador. E o Salvador Jesus Cristo disse: eu vou e faço a tua vontade. Porque o plano é do Pai, já tinha sido dado. Eu faço a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mas Lúcifer, que também era um espírito de luz, era um espírito grandioso, ele foi e apresentou um plano alternativo. Ele disse: olha, eu vou, mas duas coisas precisam acontecer. Primeiro, ninguém vai ter arbítrio, todo mundo vai voltar comigo, não se perde um, garanto. Ninguém tem direito a fazer escolhas, eu garanto a vida de todos para cá. Isso acabaria com o nosso arbítrio, que é a maior bênção que o Senhor nos dá, o direito de escolher. E Ele nos deu esse arbítrio, Pai, porque é nosso direito decidir. Não pode ser imposto a ninguém. O Pai não impõe a religião, não impõe a sua exaltação, estar na presença dEle, no Reino Celestial do futuro, a ninguém. Não é justo que Ele imponha isso. Nós fizemos escolhas lá. Satanás disse: o segundo ponto que eu exijo é que o Senhor me dê sua glória para mim. Ele queria ser maior que o Pai. E o filho disse: olha, eu faço a tua vontade, a glória é tua. E o Pai disse: vai o primeiro, que é o Salvador Jesus Cristo.
que eu escolhi desde o princípio. Com isso, Satanás, invejoso como é, rebelde como é, se revoltou e arrastou consigo 1/3 dos espíritos. Se nós formos tomar por base as pessoas que já nasceram na Terra, nós estamos falando de dezenas de bilhões de espíritos. Ele tinha um poder de convencimento muito grande para arrastar 1/3. Gente, não estamos falando de 5%, de 2%, estamos falando de 1/3. É 33%, é muita gente. São muitos espíritos. E ele arrastou com ele e foram expulsos. Por quê? Deus não contemporiza com a rebelião. Aquele que se rebela é expulso. Quando Satanás se rebelou, ele foi expulso. Quando Adão e Eva caíram, eles foram expulsos. Nós precisamos aprender a expulsar a rebelião da nossa vida. Não podemos ficar contemporizando com a rebelião. Precisamos aprender a expulsar a rebelião da nossa vida. Ou nossa vida nunca vai ser celestial. E ali, nós aprendemos nas Escrituras, no livro de Isaías, no livro de Moisés, que houve uma grande batalha nos céus, Apocalipse. João falou no Apocalipse, e houve batalha no céu. Miguel é Adão, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tudo o que ele quer, tudo o que o inimigo quer, é que nós nos tornemos como ele. Tudo o que ele quer é que nós também o sigamos. Ele não está contente com aquele 1/3, ele quer mais. Ele quer mais. Mas ele não tem nada a oferecer a não ser miséria. Mas quem é enganado por ele não percebe isso. Mas é só o que ele tem a dar. A morte espiritual. É só o que ele tem a dar. Então nós somos inteligências, nós fomos criados como espíritos e estávamos lá na pré-existência, recebemos nossa pré-ordenação para virmos a essa terra. Para virmos a essa terra e aqui cumprirmos o nosso papel como filhos de Deus. Nós viemos aqui para apresentar isso, a nossa vida diante de Deus. Esse é o nosso propósito. E tem uma escritura muito interessante no livro de João, o próprio Salvador falando, no capítulo 17, é a oração intercessória, talvez o capítulo mais bonito que existe nas Escrituras. É linda aquela oração. E ele disse, e a vida eterna é esta, isso é a oração dele, fazendo a oração ao Pai, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já tinha sua glória e estava pedindo que o Pai então lhe desse aquela glória que ele já tinha antes que o mundo existisse. E ele, naquela mesma oração, pediu que o Senhor também nos desse a sua glória, todos aqueles que seguem a Ele. E acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, gente? Aqui, Vanderlei Dulius, desculpe se eu pronunciei errado, tá? Olá, Helder, qual foi a dor maior de Jesus Cristo? Na cruz
no trajeto até o Calvário ou no jardim do Getsemane? Muito bem, Vanderlei Dulius, muito obrigado por sua pergunta. É uma excelente pergunta. Quando o Salvador Jesus Cristo, nós vamos ter uma dessas nossas conversas especificamente sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, tá? Em que vamos tratar disso com muito detalhe. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi composto em duas partes e finalizado numa terceira parte. A primeira parte quando ele estava ali no jardim do Getsemane, quando ele expiou por nossos pecados. Ali a sua dor física, mental e espiritual, a sua agonia foi tão imensa que ele chegou a sangrar por todos os poros. Se sangrasse por um poro só, já seria um negócio grande, enorme. Sabe, se você sangra por um poro, a dor é absurda, é quando o sangue sai sem corte. O sangue rompe todas as camadas de sua pele, não estou falando só da superfície, mas a sua camada, sua carne, tudo, e ele rompe tudo isso e transborda por sua pele através do poro, sem ser feito um corte. É uma dor imensa. E ele teve isso em todos os poros. Seria uma dor insuportável para o mortal. Naquele momento ele pagou por todos os nossos pecados. Ali ele venceu a morte espiritual. Aquele momento do Jardim do Getsemane, o nosso Salvador, o meu Salvador, pagou por meus pecados, por tudo o que eu já fiz e por tudo que eu ainda vou fazer, em pensamento, em atos e palavras. Eu não consigo dimensionar a grandiosidade disso e nem tenho palavras suficientes para expressar minha gratidão por esse sacrifício dele. Aquela dor tão difícil que um anjo foi enviado para confortá-lo. E ele estava só ali. Ele estava só. Seus apóstolos dormiam a alguns metros dele. E tudo que poderiam fazer é o que ele pediu, orar por ele. Porque efetivamente nada poderia ser feito, tudo teria que ser feito por ele, só por ele. Depois dali ele foi crucificado, teve o seu caminho lá até o Gólgota e foi crucificado. Na cruz ele morreu entregando o seu espírito. Ele tinha o poder sobre a morte e sobre a vida. Ele só podia morrer se ele quisesse morrer, se ele entregasse o espírito. E ele disse: Pai, entrego a ti o meu espírito. Ele não morreu por conta dos ferimentos. Ele entregou o espírito dele. E isso era necessário, porque ele tinha o poder de dar a vida e de retomar a vida. No terceiro dia, ele retomou a sua vida e ressuscitou. Esse era o terceiro ato do grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Um sacrifício dividido no Getsemane e na cruz. A sua pergunta é onde ele sofreu mais, né? Onde ele teve mais dor. Embora, com certeza, a dor da crucificação deve ter sido absurda, enorme, com certeza a dor que ele sentiu no Calvário, no Getsemane, indo até a cruz, deve ter sido imensa por tudo que ele passou. Eu não tenho dúvida de que nenhuma dessas dores foi maior do que a dor do Getsemane. A dor pelos nossos pecados.
por tudo que qualquer pessoa que já nasceu ou que ainda vai nascer na humanidade fez ou fará. Esse foi o grande momento do seu sacrifício expiatório. O grande momento. Tem uma outra pergunta aqui. Liz Bispo, pedagoga. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Bom dia. Qual a diferença entre pré-ordenação e predestinação? Excelente pergunta também, Liz Bispo, pedagoga. Muito obrigado. Há uma confusão muito grande, né, sobre essas duas palavras. Pré-ordenação e predestinação. Predestinação, nas escrituras a gente vai achar até a palavra escrita predestinação, predestinado, mas no sentido de pré-ordenado. Vou explicar a diferença. O conceito de predestinação, de uma pessoa ser predestinada a algo, é um conceito que elimina o arbítrio. Lembra que eu falei há pouco que o arbítrio é o que nos dá a capacidade de recebermos as bênçãos, porque nós escolhemos receber as bênçãos? Deus não impõe bênçãos a ninguém. Então, quando nós somos predestinados, segundo o conceito da predestinação, nós não escolhemos. Nós não temos o direito de escolha. É aquela, acho que é Maktub que chama, né? Assim está escrito, como está escrito, nada pode ser feito, vai acontecer. Ora, isso tira de nós o arbítrio. Eu não sou predestinado a nada. Aí tem pessoas que dizem, fulano foi predestinado a ser um assassino. Que é isso? Ninguém nasceu para ser assassino, gente. Ninguém nasceu para ser alguém que vai fazer um mal. Como pode essa predestinação assim? Não pode. Não existe isso. O que existe, sim, é a pré-ordenação. A pré-ordenação é uma ordenação, ou seja, uma designação pré-mortal para fazermos certas tarefas na terra, porém, mantemos o arbítrio. Se chegar aqui na terra eu decidir não fazer, eu não vou ter feito. Vou deixar de ter feito aquilo. Tem consequências? Com certeza. Mas eu não vou ser obrigado a fazer. Nós temos vários relatos nas escrituras de pessoas que foram pré-ordenadas a cumprir certas tarefas na terra e que decidiram fazer diferente. Talvez o maior exemplo desse que a gente pode lembrar é o de Judas. Ele foi pré-ordenado para ser um dos 12. Sabe-se lá quantas coisas Judas poderia ter feito se tivesse se mantido fiel, mas ele decidiu, pelo seu arbítrio, trair aquele que o chamou, o seu próprio Deus. Ele decidiu trair. Ninguém foi pré-ordenado para fazer o mal, ninguém foi predestinado a ter uma vida que tem que ser assim como está escrito, porque senão você não vai... Não, nosso arbítrio é nossa maior bênção. Tá bom? Isso é muito importante da gente lembrar sempre. Vou retomar aqui uma coisa que eu disse antes da nossa vida nessa terra, que ela existe em função de como foi a nossa vida na pré-existência. Nós já vivíamos lá, a vida era ativa lá. Ninguém pensa que na pré-existência a gente estava sentado, tocando harpinha. Não, gente. A gente tinha uma vida ativa lá. Tínhamos o direito de fazer escolhas, tínhamos o direito de agir por nós mesmos. E a depender das escolhas que fizemos, nós recebemos aqui nessa vida certas condições. Se você é alguém que teve acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, saiba que você foi uma pessoa muito, mas muito fiel na pré-existência. Porque com base na sua dignidade pré-mortal, o Senhor escolheu aqueles que nessa vida vão fazer parte da semente de Abraão, da descendência de Abraão.
e que assim vão ter uma maior oportunidade de se tornarem membros da igreja do primogênito, como está nas Escrituras, que é aqueles que vão estar com Deus em seu reino celestial. Você imagina, no mundo de quase 8 bilhões de pessoas, você ter sido encontrado, você ter sido chamado para seguir a Cristo? Diante de tantos que nascem, vivem, morrem, que sequer ter essa oportunidade. Todos vão ter oportunidade em algum momento da vida, porque essa vida não se encerra só aqui com a morte. Todos vão ter a oportunidade de ouvir o chamado. Mas aqueles que vão de fato escolher seguir, aqueles para quem o evangelho lhe soa familiar, aqueles para quem as palavras de Cristo lhe soam compreensíveis, suaves, que têm uma predisposição, uma tendência a seguir essas palavras, esses têm isso aqui nessa vida pelo que fizeram, pelo que foram na vida pré-mortal. Nós não fazemos escolhas aqui na Terra de modo aleatório, nem temos certas predisposições de modo aleatório. De modo algum é assim. Nós vivemos lá, com Cristo. Jesus Cristo existiu na esfera pré-mortal, já era um Deus na esfera pré-mortal, foi escolhido e apoiado por nós como nosso Salvador. E as Escrituras dizem que nós rejubilamos quando essa escolha foi feita, quando essa terra foi formada e quando todo o plano foi apresentado. Nós estávamos lá e nós vivemos lá, com Jesus Cristo. E hoje vivemos aqui e podemos viver aqui com Jesus Cristo. Ele viveu na terra por um período e nós vivemos também por um período aqui. Jesus é o Cristo. Tudo isso existe por Ele, por sua causa. E nossa vida deve ser por Ele e para Ele e dele. Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que cuida e comanda a nossa vida. Para todos aqueles que cedem a sua vida, a sua vontade, porque tudo que temos para dar a Deus é a nossa vontade. Nada nos pertence a não ser a nossa vontade, ou seja, o nosso arbítrio. Para todos aqueles que dão a sua vontade a Deus, deixando de lado a sua vontade e fazendo a vontade dele, todos estes receberão bênçãos no futuro. Jesus Cristo foi o nosso Deus na pré-existência, foi o Deus do Velho Testamento, o grande Jeová, e foi preordenado a vir a esta terra e a ser o nosso Salvador, expiando nossos pecados. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador. Eu testifico dele, de sua missão divina. Jesus, o Cristo, é aquele a quem todos devemos honrar e adorar. E eu presto esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostei muito dessa conversa com vocês hoje. Foi a nossa primeira conversa e eu espero que nós possamos estar juntos aqui nos próximos sábados, sempre às 11 horas, e nós vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nas próximas semanas, falem, escrevam seus sentimentos, seus pensamentos, escrevam suas perguntas. Muito obrigado àqueles que perguntaram e espero vocês aqui na próxima semana para que nós possamos conversar mais sobre Jesus Cristo. Muito, muito obrigado mesmo. Nós vamos estudar na próxima semana mais 2 capítulos do livro Jesus o Cristo. Esses nossos encontros aqui são baseados nesse livro Jesus o Cristo, tá?
eu vou colocar o link do livro lá no Instagram, aqui no Instagram, tá? Para que vocês possam, vou colocar nos stories daqui a pouquinho, para que vocês possam baixar o livro, ler o livro online, é gratuito. O livro é gratuito, do Elder James E. Talmage, do Coro dos 12. Na próxima semana vamos estudar mais 2 capítulos. O capítulo 3, que é a necessidade de um Redentor. Por que precisávamos de um Redentor? Qual é a necessidade de um Redentor? E a divindade pré-mortal de Cristo. Hoje falamos um pouco sobre isso. Mas o que de fato Cristo fazia como um Deus na pré-mortalidade? Qual era a nossa relação com Ele lá? Quais foram suas tarefas e funções lá? Nós vamos então conversar sobre isso no próximo sábado. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter estado aqui e até o próximo sábado, gente. Se vocês tiverem perguntas e comentários, podem deixar no nosso post que está lá no Instagram sobre o curso, tá? Vocês podem ir lá e deixar os seus comentários lá, por favor, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado mesmo por vocês.